Alô, galera, salve, salve! Chegando por aqui mais uma vez, canal do Surf 360 e vídeo novo na área, nessa janela de descanso e preparação dos atletas do circuito mundial entre Portugal e El Salvador, mas passando por aqui para outro assunto importantíssimo para a nossa seleção brasileira do surf mundial, que é a quantidade de atletas brasileiros já garantidos no Challenger Series desse ano de 2025, que vai começar após a 7ª etapa e aquelas 3 já tão conhecidas da perna australiana do circuito mundial de 2025. E temos uma boa notícia por enquanto, que são 11 atletas brasileiros já garantidos nessa busca, tentando uma classificação ao circuito de 2026. E a gente espera que fique por aí, porque naturalmente, se tivermos só esses 11, isso significa que não teremos atletas do circuito mundial, de certa forma, entre aspas, rebaixados ao Challenger Series nesse ano de 2025. Então vem junto com a gente por aqui, acompanhar esse vídeo novo, já se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não perder absolutamente nada, pode compartilhar nosso conteúdo com toda a galera e também lá pelo Instagram, @surf360 underline. Já deixa eu colocar na roda por aqui meu velho parceiro Thiago Blum chegando na área e com boas notícias, né, Blum? Como conversávamos essa semana, claro, com os classificados definidos também via Qualifying Series aqui da América do Sul, mas com a WSL confirmando a notícia de que Jadson André recebeu um convite para a disputa do CS em 2025. Tudo bem, Blum? Grande abraço. Fala mal, galera ligada aqui no canal. Pois é, uma excelente notícia. Excelente notícia, a volta do Jadson no circuito mundial. O Jadson que disputou várias temporadas na Elite, disputou também Challenger Series, ficou fora o ano passado, chegou até cogitar deixar o circuito mundial para se dedicar apenas às etapas do Dream Tour aqui do circuito brasileiro, mas o Jadson está de volta, recebeu o wildcard da WSL. E num papo rápido que eu tive com ele essa semana, assim que saiu essa notícia, a confirmação da notícia, ele disse: cara, tô pronto, eu precisava dar esse break para cuidar de questões familiares, foi pai recentemente, também cuidar, ele mencionou rapidamente, cuidar do físico e da mente, né, da saúde mental, mas que agora ele está pronto e vai com tudo em busca de mais uma vaga, mais um cara que retornaria com muita experiência ao circuito mundial. E o Jadson, falando de Challenger Series, vai ser um reforço absolutamente legal e importante, porque ele vai ser meio que o capitão dessa galera, né? O cara mais experiente. Claro, como você disse, pode acontecer de alguns atletas do CT não conseguirem o corte e voltarem para o Challenger Series, mas a gente não quer falar sobre isso agora, vamos pensar positivamente na campanha desses caras. Então, o Jadson vai ser o cara mais experiente desses 11 brasileiros, né? 9 no masculino, por enquanto, e 2 meninas garantidos. Então, estou muito feliz que o Jadson vai poder tentar essa reclassificação, e a gente sabe que o Jadson é um cara absolutamente resiliente, capacidade técnica e condição de classificação, evidentemente que ele tem, mas o Jadson, acima de tudo, é um cara muito resiliente, muito raçudo, e eu acredito que em qualquer batalha, qualquer embate que ele entre, ele não entra pela metade, ele vai entrar com tudo e com toda certeza vai lutar muito para voltar a ser um dos representantes do CT no ano que vem. É importante o que você destaca também, né, Blum, sobre o fato do Jadson capitanear essa seleção brasileira que nós teremos na disputa do CS em 2025. E aí, num cenário, de certa forma, parecido com o que tivemos na temporada passada também, e que muitos atletas conseguiram a classificação desse misto, né, de experiência com mais jovens. Então, a gente cita, e até para passar todos que já estão classificados, né, antecipadamente ao CS, o Jadson com essa vaga de convidado. Temos via CS do ano passado, pela classificação, já garantidos também o Matheus Zerdi e o Michael Rodrigues. E aí o Michael entra nessa prateleira de experiência do Jadson também, já por toda a passagem que ele tem pelo circuito mundial. E aí temos os 6 garantidos via qualifying aqui da América do Sul: Lucas Vicente, Lucas Silveira, Peterson Crisanto, José Francisco, Wesley Leite e o Igor Moraes. E aí o Peterson também entra nessa prateleira, né? O Petercinho voltando com essa possibilidade, né, de competição, de buscar uma vaga mais uma vez
no circuito mundial. Então, desses 9 garantidos que nós já temos no masculino, 3 chegam com essa experiência. Acho que dá até para colocar o Lucas Silveira também, né, que não teve essa oportunidade de circuito mundial, mas já carimbado. Então, a gente vai para um Challenger Series de 2025 e ainda sem saber quais são os brasileiros, né? Infelizmente, creio que nem todo mundo vai garantir a classificação direta, né, para o segundo semestre do calendário, para a segunda parte do calendário. Então, ainda sem saber quem é que vai disputar o CS, a gente já tem nesse momento essa balança, né, e esse misto de experientes e jovens que deu certo, pelo menos na temporada passada. Sim, sim, muito. O ano passado foram 6 de 10, né? No masculino classificam 10 diretamente para o CT, 6 foram classificados, e aí nesse meio tem o Alejo Muniz e o Ian Gouveia, que são os mais experientes, o DVD, o Samuel e o Miguel também muito, muito experiente, mas o DVD e o Samuel voltando, né? E o Ed Groge estreando. E dessa vez, como você falou, vamos falar rapidamente aqui desses classificados. O Lucas Vicente foi campeão sul-americano da WSL América do Sul, né? Ele confirmou esse título. Nessa temporada 24-25 do Qualifying, ele ganhou a principal etapa, os 5.000 lá de Saquarema, o Saquarema Surf Festival, e se colocou muito bem. Ele já foi campeão júnior, né? Um dos brasileiros que tem o título júnior, então um cara com bagagem internacional. O Lucas Silveira, você falou, realmente é um cara muito experiente, já disputou vários challenges, bateu na trave muitas vezes, conquistou no último fim de semana o Layback Pro, que foi a última etapa desse circuito do Qualifying Series, lá em Florianópolis, na Praia da Joaquina. Foi bicampeão desse Layback, eram 3.000, e com isso ele se garantiu entre os 7 que se classificam na América do Sul. O Peterson Crisanto também tem uma experiência, não é um cara tão experiente quanto o Jadson, mas o fato de já ter uma bagagem, inclusive de CT, coloca ele numa situação interessante de confronto, de saber o que vai enfrentar. A gente já falou várias vezes aqui que o Challenger Series tem suas características bem específicas, principalmente a questão de as primeiras baterias terem que ser disputadas em 4 atletas, muda um pouco a estratégia, o nível é muito alto, tanto a galera que vem do CT para buscar reclassificação, como os classificados de todos os cantos do mundo. Tem campeão mundial júnior vindo da Indonésia, tem cara experiente na Austrália. Então, é um nível muito alto, mas o Peterson se coloca ali com um handicap um pouquinho à frente, muito importante também, do caso da experiência. Wesley Leite, o Zé Francisco, o Fininho e o Iguinho são os caras com menos experiência internacional, ainda mais depois da mudança que a WSL fez nos últimos anos de regionalizar os seus campeonatos, porque anos atrás era possível viajar o mundo inteiro, os atletas escolhiam as etapas que achavam mais interessantes, mais valiosas, que pontuavam mais importantes para ranking, então tinha-se uma bagagem muito mais internacional, né? Hoje em dia, nos últimos anos, os atletas têm competido mais, têm obrigação de competir dentro dos seus continentes. Você pode até competir num evento fora, mas esse resultado não vale para o seu ranking, né? Então, esses caras têm um pouquinho menos de experiência global, vamos dizer assim, mas são atletas com muita capacidade, com muita chance também de pelo menos ganhar experiência nesses primeiros anos, se não conseguir uma classificação, mas poder competir. A gente sabe, o circuito começa na Austrália, depois passa para a África do Sul, tem o US Open, né, Portugal, e fecha em Saquarema. Então são campeonatos muito importantes para dar também bagagem, casca para toda essa galera. Então eu acho que é um time brasileiro muito forte, com boas chances de termos mais brasileiros chegando no CT. E eu acredito bastante nesses caras. E eu boto fé realmente que alguns com um pouco mais de chance, outros com menos. Mas é uma questão também de oportunidade. Isso a gente já falou, né, Mal? O Challenger Series, às vezes você consegue 1 ou 2 resultados muito bons de outros regulares. Você se coloca numa situação privilegiada ali em questão de ranking. É uma oportunidade. Às vezes acontece. E às vezes também, no caso, por exemplo, do Matheus Erdic, no ano passado, ficou por uma bateria. Se ele tivesse avançado uma bateria a mais no circuito do ano passado do Challenger Series, ele teria se classificado. Então, questão, o detalhe é muito apertado ali, e eu acredito que isso vai fazer diferença mais uma vez. Nesse ano, ao contrário do ano passado, foram 6 etapas no ano passado, nesse ano serão 5. É isso, expectativa boa, então, em relação aos nossos 9 já garantidos no Challenger Series
de 2025 nessa chave masculina. E a gente fala também da chave feminina, Blum, com já garantidas Laura Halp via qualifying aqui da América do Sul e a Sofia Medina num cenário semelhante ao do Michael Rodrigues e do Matheus Erdi, né? Pela classificação do CS na temporada passada, já tem essa vaga garantida. E pelo que a gente vem acompanhando até agora, tudo bem, né? E tomara que estejamos errados por aqui, porque faltam 4 etapas ainda antes do corte. Mas a Tati e a Luana perigando nessa disputa do Challenger de 2025, mas certamente já teremos duas Sofia e Laura Halpe representando o Brasil entre as mulheres, Bruno. Novamente, né? As duas tiveram nos últimos 2 circuitos e cresceram bastante. Aquilo que eu falei em relação aos meninos, de criar casca. As duas conseguiram bem evoluir, né? Principalmente a Laura. A Sofia foi melhor ranqueada no ano passado, mas a Laura conseguiu o título sul-americano, né? Conquistado nesse fim de semana, vencendo de novo uma etapa em casa, né? A catarinense venceu na Joaquina e foi campeã sul-americana. As duas estão evoluindo muito. Infelizmente, a gente não vai ter a Tainá Inca, que o ano passado estava presente, e queremos não contar com Tati e Luana, como você falou. Tá difícil, tá bem difícil, elas vão ter que se recuperar. E a Tati tem uma experiência mundial muito grande. E a Luana tem uma experiência, um peso que ela ganhou também competindo, principalmente no Challenger X. Não tem ido tão bem no circuito mundial da elite, apesar desse ano ter resultados um pouquinho melhores que os da Tati. Vamos torcer para as duas. Laura e Sofia, realmente dá para dizer que, juntando com a Tainá, são as 3 que lideram aí uma renovação do surf feminino brasileiro, claro, com a Luana, que já está um pouquinho na frente, porque está disputando o circuito mundial. É difícil, cara. O Challenger Series, assim como o CT feminino é muito apertado e muito equilibrado e difícil de se manter, o Challenger Series também é bem complicado de se classificar. São só 6 vagas. Então, de novo, é uma oportunidade, é um bom resultado, uma final, uma semifinal, de repente quartas de final. É complicado, mas as duas, falando especificamente de Laura e Sofia, têm muitas chances, cresceram muito nos últimos anos. E num calendário mais curto também dessa temporada de 2025 do CS, né? Exato. Com 5 etapas apenas. Então, começando ali no início de junho com Newcastle. Ainda no sexto mês do ano, teremos Valito, na África do Sul. Depois, em julho, US Open, em Huntington Beach, na Califórnia. Em setembro, Ericeira, em Portugal. E depois, em outubro, Saquarema, no Rio de Janeiro, região dos Lagos, fechando esse curto calendário do CS em 2025, né, Blum? Exato, exatamente. É uma etapa a menos, né? O ano passado tínhamos 2 etapas na Austrália, e como o Gold Coast passou a fazer parte, voltou a fazer parte do Championship Tour, a WSL optou em não substituir mais essa etapa, só teremos Newcastle, que é um lugar bem tradicional também, já foi palco de campeonatos do CT, então teremos uma etapa a menos e com condições bem diferentes, né? Austrália, África do Sul no frio, depois o US Open no verão, com ondas provavelmente pequenas, como sempre acontece, depois volta lá para o outono da Europa, em Portugal, e encerrando no Maracanã brasileiro. Eu queria completar esse vídeo, Mal, contando 2 historinhas, 2 curiosidades bem legais que vão acontecer nesse CS também, as 2 em relação à Austrália. A gente falou do Jadson, comemorando a volta do Jadson. Quem está de volta também recebeu o convite da WSL para a região da Oceania, foi o Julian Wilson, um contemporâneo do Jadson, competiram bastante um contra o outro. O Julian Wilson, por muito tempo, foi considerado o cara que seria o principal competidor australiano do circuito mundial, pós geração vencedora com Mick Fanning, Joel Parkinson e também o Tej Burrow, que não foi campeão mundial, mas realmente esses 3 caras dominaram o cenário mundial do ponto de vista da Austrália. O Julian Wilson chegou a ser vice-campeão mundial, fez grandes duelos, grandes batalhas com Gabriel Medina, Pipe Masters, inclusive em 2014, quando o Gabriel foi campeão mundial, o Julian que ganhou a etapa
virando a bateria final contra o Gabriel. Um cara de muito talento, está fora já bastante tempo das competições, resolveu tirar um tempo e diziam que, inclusive, seria uma aposentadoria definitiva, mas o Julian está de volta, é um cara para a gente observar, muito legal. E lembrando que o Julian fez parte de um dos momentos mais tensos, se não o mais tenso, do circuito mundial, quando um tubarão atacou o Mick Fanning lá em Jeffreys Bay, 10 anos atrás, na decisão da etapa de Jeffreys Bay, o Julian era o adversário do Mick naquela decisão. E a outra curiosidade muito legal, que teremos uma novidade, uma coisa inédita acontecendo no circuito mundial, pai e filha competindo juntos no Challenger Series. A Sierra Kerr, que é uma das meninas mais promissoras do circuito do surf australiano da atualidade, já tinha garantido sua vaga. E o Josh Kerr, que é um cara que tem uma longa história no circuito mundial também fez parte dessa geração que eu disse de Tej Burrow, Mick Fanning e Joe Parkinson. Por estar junto com a Sierra, acompanhando, ele é o técnico dela, além de ser pai, ele é o técnico dela, acompanhando a Sierra nas etapas, ele falou assim, vou entrar nas competições, vou me inscrever. E o Josh Kerr, com muito talento que ele tem, conseguiu uma das 6 vagas da Oceania, da Austrália, para disputar o Challenger Series. Então, Sierra e Josh Kerr estarão juntos nessas 5 etapas do circuito mundial do Challenger Series. Quem sabe até o Josh consiga voltar para o CT, seria uma história muito incrível. O cara depois, esse sim, tinha aposentado completamente, mas acompanhando a filha nos eventos, ele vestiu a lycra e conseguiu a vaga, mano. São atrativos extras aí para a gente poder acompanhar esse CS também de 2025. E, Blum, 2 coisas rapidamente, né? Você sabe que minha memória é péssima. São 5 etapas. 4 entram no somatório? Isso. 4, né? Isso. 4 entram no somatório. E só uma correçãozinha por aqui, né? Rápida. São os 10 homens que vão se classificar ao CT de 5 mulheres, né? E são 7 mulheres. Então isso foi alterado. Foi alterado, realmente, eu confesso que eu não sabia. 5 mulheres na temporada passada, Isso. no CS de 2024. E pelo anúncio aqui do Challenger, que foi feito pela WSL em dezembro do ano passado, então são 7 mulheres. Isso, 10 homens e 7 mulheres. Então, uma chance a mais aí para... 2 chances a mais, né, em relação ao ano passado para as nossas competidoras, pelo menos as 2 já garantidas, Sofia Medina e também a Laura Halpe. Ano passado, a Luana Silva terminou em 6º, né? Ela ficou fora por muito pouco. E está no CT agora até por ser 6ª colocada, porque houve uma desistência e ela herdou essa vaga. Quer dizer, se fosse com essa regra nova, ela já teria conseguido a vaga diretamente. Acho muito legal. Quanto mais espaço para as meninas, melhor. O aumento no CS também em virtude do aumento no CT, né? Lembrando que em 2026 passaremos de 18 para 24 competidoras. Faz todo sentido. Então, automaticamente, a WSL aumentou o número de vagas via Challenger Series no feminino nesse ano de 2025. E claro que a gente segue de olho, acompanhando tudo aqui e trazendo as informações no nosso canal aqui no YouTube do Surf 360 e também lá pelo Instagram, @surf360_. Só recapitulando, né? Faltam 4 etapas ainda para o corte no ranking, e aí no início de junho, então, teremos a primeira etapa em Newcastle desse CS de 2025. Fechado, Blum? Grande abraço. Valeu, pessoal. Continue ligado aqui no Surf 360. Aloha. Valeu, galera.